Boa noite, amados irmãos da IPB da Graça. Hoje é sexta-feira, dia especial para a Igreja do Senhor, para os servos do Senhor, dia de estarmos em comunhão, orando, buscando a presença de Deus nas nossas vidas e também colocando diante do altar de Deus todas as nossas ansiedades. E Deus, Ele está atento, e Deus, Ele está com seus ouvidos inclinados para poder ouvir o nosso clamor e a nossa petição. Eu convido os irmãos para poder abrir as suas Bíblias lá no livro de Filipenses, capítulo 4, para nós estarmos fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo 7, onde a palavra de Deus nos diz assim: Rogo Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andei ansiosos de coisas alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, esse texto fala sobre o apóstolo Paulo exortando e também agradecendo aqueles que foram cooperadores, aqueles que auxiliavam ele na sua obra e também no ministério que Deus designou a ele. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos, nós precisamos de cooperadores, de auxiliadores. Mas o texto fala também que nós devemos entregar a Deus toda a nossa ansiedade, entregar a Deus tudo aquilo que tem trazido à nossa mente preocupações, que tem tirado de nós a nossa paz, que tem tirado de nós a nossa alegria, né? Então, o apóstolo Paulo pega e fala que nós necessitamos de colocar nas mãos de Deus, de entregar para Deus toda a nossa ansiedade, porque Deus ele irá então trazer, né, refrigério, trazer alegria ao nosso coração, quando nós oramos, quando nós colocamos no nosso coração a nossa vida diante da presença de Deus. E é maravilhoso quando nós podemos dizer que nós podemos confiar no nosso Deus, que nós podemos ter esperança no nosso Deus, que o nosso Deus é um Deus que ele age, que a ação dele é uma ação que infiltra e penetra nos nossos corações e transforma e traz para nós vitórias. Então eu convido os irmãos para que nós possamos aprender da palavra de Deus e desfrutar das bênçãos de Deus através da tua palavra no seguinte tema: ansiedade. Então o texto fala que nós devemos depositar a nossa confiança, a nossa esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que nós devemos entregar a Ele a nossa ansiedade para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos descanso, para que nós possamos desfrutar das bênçãos do Senhor. A palavra de Deus nesse texto nos diz que devemos expor toda a nossa ansiedade diante de Deus. Deus quer, meus irmãos, que nós depositamos e que nós confiamos e que nós tenhamos toda a nossa esperança, né, e confiança nele, porque ele tem poder para poder fazer mais do que nós podemos imaginar, mais do que nós podemos pensar. Então Deus ele quer que nós venhamos a depositar diante dele, no altar dele, nas mãos dele, né, toda a nossa ansiedade. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento onde que muitas pessoas estão indecisas, muitas pessoas estão desesperadas, muitas pessoas estão tristes, muitas pessoas estão perdendo, a sua confiança em si mesmo e muitas pessoas estão perdendo a confiança em Deus por causa da calamidade, por causa da adversidade, por causa
do desespero em que as pessoas estão vivendo. Mas nós, como cristãos, nós como homens, como mulheres, servas de Deus, nós temos o conforto da palavra de Deus, porque Deus nos diz que nós devemos depositar a nossa ansiedade, a nossa confiança, a nossa esperança no nosso Deus, porque Ele é a solução, Ele é aquele que vai nos abençoar, é aquele que vai estar trabalhando pelo seu povo, pelos teus servos, né? E a palavra de Deus nos diz, né, o salmista nos diz que o Senhor dá para os seus amados enquanto ele dorme. Então você se confia no Senhor, você que entrega toda a sua ansiedade nas mãos do Senhor, você precisa de ter esse entendimento. Durma, descanse, repouse tranquilo, tenha paz no seu coração, porque Deus ele está no controle, Deus ele está cuidando da vossa casa, está cuidando da vossa família, está cuidando da sua vida, cuidando da sua saúde. Deus, Ele está controlando, está governando e está guardando a sua vida. Deus está cumprindo a sua promessa. Então Deus fala assim na tua palavra, que para os seus amados Ele dá enquanto dorme. Nós precisamos de dormir, nós precisamos de descansar, porque quando nós fazemos isso, e quando nós entregamos, né, nas mãos do nosso Deus, nós temos que ter a fé necessária e a confiança necessária de que Deus ele não nos abandonará. Deus ele estará conosco, nos protegendo, nos fortalecendo, nos renovando e mostrando para nós toda a sua glória e todo o seu poder. Então, meus irmãos, o que Deus quer? Deus quer conhecer todas as nossas ansiedades. Deus quer conhecer todos os corações aflitos, né? Deus quer que nós venhamos a declarar, né, a nossa ansiedade, os nossos problemas, né, e também colocar diante do seu altar para que Ele venha, né, ouvir dos nossos lábios que nós necessitamos do socorro dEle, que Ele é o nosso auxílio, né? Que Ele é a solução para os nossos problemas, para as nossas ansiedades. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que devemos expor toda nossa ansiedade a Deus. Deus quer que depositemos nele toda a nossa esperança e confiança. Deus quer conhecê-las todas pelas nossas orações e súplicas. Ele quer que os nossos lábios a declarem. Nós precisamos de declarar a Deus e colocar diante do altar de Deus toda a nossa ansiedade. Meus irmãos, Deus já conhece toda a nossa aflição, toda a nossa ansiedade, todos os nossos problemas. Mas Deus ele quer ouvir dos nossos lábios. Deus ele quer ouvir através do nosso clamor que nós precisamos dele, que nós necessitamos do seu auxílio, do seu socorro. Outra coisa que Deus ensina para nós é que a palavra de Deus nos diz que devemos fazer isso, que nós devemos pegar, né, e depositar nossa confiança em Deus, que nós devemos depositar toda a nossa ansiedade em Deus, mas a palavra nos diz que devemos fazer isso com o coração cheio de arrependimento, né? E também diz que nós devemos fazer com oração e súplicas, com ações de graça, e em tudo nós devemos dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então Deus ele quer que nós venhamos, né, a dar graças e agradecer em todo momento pelo seu socorro, pelo seu presente na nossa vida. Deus, meus irmãos, é maravilhoso porque Deus, ele estende o seu amor, a sua misericórdia. Deus, ele faz o seu realizar na vida do seu povo, na vida daqueles que confiam nele, que esperam nele e que desejam conhecer e também experimentar e viver o milagre de Deus na sua vida. Então é maravilhoso quando nós temos, né, esse Deus que faz parte de nossas vidas, de nossas orações, de nossas súplicas e que ouve o nosso clamor. Nós precisamos
clamar, buscar, colocar diante de Deus e confiar de que Ele tem o melhor dessa terra para o seu povo, para os seus servos, para a nossa vida, né? Terceiro lugar, quando nós abrimos o nosso coração e colocamos nossa ansiedade em suas mãos, nas mãos de Deus, Ele diz nesse texto que guardará os nossos corações. Deus, Ele diz que irá guardar os nossos corações, que irá proteger os nossos corações, que irá trazer paz aos nossos corações, refrigério aos nossos corações, e que nós não venhamos a nos desesperar, mas confiar e colocar toda a nossa ansiedade em suas mãos. Nós precisamos de entender que Deus, Ele está cuidando de nós, Deus está protegendo as nossas vidas, Deus, Ele está guardando a nossa casa, está guardando a vida dos nossos filhos, está guardando nós como servos dele. Outra coisa que Ele ensina para nós, e Ele diz que guardará os nossos sentimentos. Deus, Ele não só fala que irá guardar o seu coração, mas Ele fala que irá guardar os seus sentimentos. Tudo aquilo que está no seu coração será guardado por Deus. Meus irmãos, esse Deus é maravilhoso, né? Um Deus que cuida de nós, não só a parte espiritual, mas cuida de nós também a parte física, psicológica, cuida do nosso coração, cuida do nosso sentimento. Esse Deus é o Deus que nós precisamos buscar, meus irmãos. Esse é o Deus que nós precisamos de agradar, de pegar e colocar a nossa confiança, a nossa esperança nele, porque Ele tem para oferecer a nós aquilo que ninguém no mundo pode oferecer, que é a paz que vem do seu trono, que é a paz que Ele pode dar aos nossos corações, a paz que Ele pode dar aos nossos sentimentos, né? Concluindo, meus irmãos, eu gostaria de dizer aos irmãos que a palavra de Deus também nos conforta e nos ensina, né? E nos diz, a palavra de Deus nos diz que muito pode a oração de um justificado pelo sangue do Senhor Jesus. Nós, meus irmãos, não somos justos. Justo só Deus é. Ele é exemplar. A justiça de Deus é exemplar. Ela é 100%. Nós somos uma fagulha, né? Nós somos uma imagem distorcida do Deus que nós temos, né? Uma imagem defeituosa do Deus que nós temos. Outra coisa que Deus ensina para nós, né? Que a nossa confissão é necessária para sermos abençoados pelo nosso Deus. Meus irmãos, nós precisamos aprender, né? Novamente. Nós precisamos de buscar o primeiro amor, de se arrepender, de pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, muitas vezes pelas palavras que não são palavras que são abençoadoras. Nós precisamos de nos arrepender daquilo que não edifica e nem acrescenta nada na vida das pessoas que nós amamos e nem também nas nossas vidas. Nós precisamos de nos arrepender e de colocar o nosso coração diante do altar de Deus e de buscar a presença desse Deus nas nossas vidas. E que nós possamos ter aprendido com a palavra de Deus nesta noite que a nossa ansiedade humana, ela só pode ser vencida quando nós depositamos toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, todas as nossas dificuldades no altar de Deus, nas mãos de Deus, porque Ele tem poder para poder transformar tudo aquilo que é ruim em coisas boas. Deus, Ele faz com que coisas ruins se transformem em coisas boas. Se você está passando por alguma depressão, se você está passando por alguma opressão, se você psicologicamente ou fisicamente está passando, né, ou sentindo dores, confesse ao Senhor os seus pecados. Coloque diante do altar de Deus toda a sua ansiedade, todo o seu problema, tudo aquilo que tem tirado de cada um de nós e de você, meu irmão, que talvez possa estar passando por essa opressão psicologicamente, né, essa paz que Deus oferece para cada um de nós. Confesse a Deus, clame ao Senhor, invoque o seu nome, e deposite no altar de Deus toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação,
porque Deus, Ele fará o mais na sua vida. Deus, Ele fará o mais nas nossas vidas, Deus cuidará de ti. Então Deus, Ele tem muito mais para poder oferecer aos seus amados. E a palavra de Deus nos conforta e nos diz que a nossa ansiedade precisa ser depositada e colocada diante do altar de Deus, porque Ele é aquele que tem a solução para poder trazer a sua paz aos nossos corações. Meus irmãos, mais do que nunca, o mundo e também a nação brasileira precisa dessa paz que só Deus pode dar, que só Deus pode colocar nos seus corações. E nós, como servos do Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador, nós temos esse livre acesso e nós temos, meus irmãos, esse remédio de Jesus, que é a paz que Ele pode dar aos nossos corações. Mesmo neste momento de crise, mesmo neste momento difícil que o nosso país está vivendo, mesmo nesse momento difícil em que as famílias da nossa Igreja IPB da Graça estão vivendo, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus quer ouvir dos seus lábios, Deus quer que você confesse a Ele e que você coloque diante do altar dele a sua confiança e a sua esperança. Meus irmãos, uma boa noite, que Deus abençoe a todos e que a nossa ansiedade, toda ela, seja lançada e colocada no altar de Deus, para que Deus possa nos dar a vitória, para que Deus possa transformar essa aflição em bênçãos maravilhosas e gloriosas para a honra, glória e louvor do nome dele. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, e nós queremos depositar, ó Deus, toda a nossa ansiedade diante do seu altar. Perdoa, Senhor Jesus, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, nos ajude, ó Deus, e acrescenta, ó Pai eterno, a sua fé em nossos corações mais e mais, para que nós possamos clamar pelo Senhor, para que nós possamos confiar no Senhor e assim o Senhor acrescentar nas nossas vidas enquanto nós dormimos. Que o Senhor perdoe as nossas falhas, os nossos pecados. Eu coloco diante do Senhor, ó Deus, a amada Igreja IPB da Graça. Coloco diante do Senhor as famílias da IPB da Graça. Hoje, que é o dia da família, que a graça, que o amor, que a misericórdia e o Espírito Santo do Senhor esteja sobre suas vidas, abençoando e, ó Pai, levando a sua paz aos seus corações. Nós te pedimos, ó Pai, tudo em nome do seu Filho Jesus e Salvador das nossas vidas. Amém e amém. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando todo deixares voltar. Quando todo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando todo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te fará socorrer quando todo deixares voltar. Quando todo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o
deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo, deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando todo deixares no altar.